Moradores de condomínio em Fortaleza recebem ameaça de morte para deixar o local. Vocês têm 24 horas para irem embora do condomínio. Se desacreditar, vamos pegar vocês na saída. Moradores do bairro de José Alencar, em Fortaleza, passam por momentos de terror na noite desta quarta-feira, após encontrarem diversas paixões ameaçadoras nos muros de seu condomínio. As mensagens exigiam que famílias inteiras deixassem o local em até 24 horas, sob risco de morte, incluindo detalhes como placas de veículos de pelo menos 3 moradores, indicando que os criminosos tinham informações precisas sobre suas vítimas. O clima de intimidação gerou alerta imediato. A Secretaria de Segurança Pública do Ceará reforçou o policiamento da região e as investigações foram encaminhadas ao 14º Distrito Policial. Até o momento, não há confirmação de que alguma família tenha deixado o condomínio. As diligências seguem em andamento para garantir a segurança dos moradores e identificar os responsáveis pela ameaça. Assim, cara, eu tô cansado de me repetir aqui. Mas, vamos lá, vamos dar uma viajada nisso aqui. A tendência humana, tá? Ela é uma tendência expansionista. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Vamos dar uma viajada? Posso dar uma viajada ou não, hein? Hein, Chate? Pode. Dá um aí, ou dá um permito. pra viajar e 2 pra não viajar. Eu vou Viaje, começar e se viaje, ficar ruim, viaje. vocês me avisam. O negócio é o seguinte, cara. Nós vamos lá na origem da humanidade, vamos passar pelos indo-europeus pra chegar no crime organizado. O lance é o seguinte, já dê like na live. Deixa eu ver se eu tenho tempo. Tenho. O lance é o seguinte, quando os humaninhos, né, acho que é assim que se fala, quando os humaninhos surgiram, né, por que a gente surgiu assim, né? O que aconteceu? A gente levantou, a gente era quadrúpede, né, as quadrúpede que se fala ou não? Ou a gente andava, porque, não sei se quadrúpede você pode falar. 4 patas. Que na verdade a gente não era quadrúpede, né? Mas a gente andava em 4 apoios, né? Então, é quadrúpede. Uma das evidências que você vê quando a gente levantou é o seguinte: os nervos que descem para a coluna, quando você talvez eu confunda aqui, mas quando você anda apoiado em 4 patas, ele sai muito mais para trás da sua coluna. Ele sai do seu crânio, ele sai para cá, ó. Quando você já fica mais ereto do que apoiado nas de 4, né? O nervo que vai para baixo, ele vem mais para baixo, indicando que a sua posição de descanso é assim. E não assim, meio com a coluna em 45 graus. Uma das coisas que é uma descoberta relativamente recente é que o ser humano, ele não desenvolveu o cérebro e por causa disso ele levantou. É o contrário. Ele primeiro levantou e depois ele evoluiu o cérebro. Por que isso é importante? Inclusive, os nossos... Quando você pega um pé de macaco, o pé de macaco não parece um pé, ele parece uma mão, né? Ele tem o polegar virado para fora. Por que o polegar do macaco é virado para fora? Para ele agarrar galho como se ele tivesse uma mão no pé. Então ele é muito mais adaptado a ficar em cima de árvore. Quando a gente teve a... Você sabe que a gente vive numa era do gelo hoje, né? Hoje ainda é a era do gelo. É um verão, entre aspas, na era do gelo. Quando teve a era do gelo, você começou a ter o nível do oceano baixando, as calotas polares aumentando e o meio do planeta, né, tendo muito mais savana do que floresta. Então, o que aconteceu? A competição na floresta começou a ficar muito grande. Por isso, o ser humano começou a se adaptar para andar menos em árvore e andar mais na savana. Então, o que aconteceu com a gente? O nosso polegar do pé, né, ele foi para frente, né? Então, você ficou com o pé muito mais assim, compridinho, e ele curvou assim, o nosso pé curvou. Né? Por que o nosso pé foi curvando ao longo do tempo? Se não me engano, o Neandertal eu não lembro agora. Mas por que a gente foi curvando o pé assim? Porque quando você curva, você anda para frente com menos dificuldade. Né? E quando a gente curvou o pé assim, a gente começou a andar mais, a gente começou a explorar savanas e o nosso nariz cresceu. Por que o nosso nariz cresceu? Porque você tem um ar muito seco, né, que ele entra na narina curta de quem está andando na savana e você tem o nariz muito curto e ele resseca todo o seu pulmão, todo esse trato aqui. Então a gente ficou com o nariz maior, ficou com o pé, com o polegar mais junto e com o pé curvado para você andar mais nas savanas. Né? Nesta mesma época, algumas coisas aconteceram. A gente começou a perder pelo, né? A gente começou a perder pelo porque a gente precisava suar mais, precisava transpirar mais e ficar com menos doenças de pele, de acordo porque você fica, né, mais suado e com pelo ali da doencinha. Então a gente começou a perder os pelos e toda esta evolução se deu por um fator, pela curiosidade humana, pela natureza expansiva humana. A gente sempre foi de expandir o nosso território, de andar para frente e buscar novas terras. Essa é a natureza que fez com que o ser humano evoluísse. Nós somos projetados para isso. Inclusive, uma outra curiosidade, né? Quando a gente começou a entender o fogo, né? Porque o ser humano ele não conseguiu logo de cara criar fogo, mas ele conseguia, por exemplo, ter um incêndio na floresta. Eles conseguiam manter uma fogueira acesa por muito tempo.
a gente começou a cozinhar alimento. E quando você cozinha alimento, primeiro, você consegue fazer com que o alimento dure mais. Segundo, você consegue fazer com que outras partes mais duras e pouco digeríveis passem a ser digeríveis. Então você pega uma carne crua, por exemplo, um leão come uma carne crua, por mais que o sistema digestivo dele seja adaptado para isso, ele não consegue explorar todas as calorias que aquela carne crua tem para lhe dar. Quando você cozinha e quebra as moléculas, você passa a ter acesso a essas novas moléculas mais curtas, que além de você ter o acesso que você não tinha, algumas dessas moléculas são energeticamente mais poderosas. Então, na química é o seguinte, vamos supor que eu tenho essa molécula que ela tem 1 de energia, e eu tenho essa segunda molécula que também tem 1 de energia. Quando você junta as duas, você não tem 2. Porque você tem o 1 de uma molécula, o 1 de outra, e talvez, depende da molécula, você tem mais uns 3 da juntada. Então você tem 1 mais 3, você tem tipo 5 aqui de energia, né? E o contrário também é verdadeiro. Às vezes tem uma molécula que aqui ela vale 3, e se você separar ela, você não tem 1,5. A hora que você separa, a energia gasta para você separar, ela fica quimicamente nessas moléculas. Então vamos supor que para separar essa energia, você tem mais 3. Então você tem 3, você tem mais 3 da quebra, você tem 6, então você tem 3 e 3 aqui. Entendeu? Então o fogo fez com que a gente começasse a aproveitar mais energia que tinha disponível. Então a gente começou a digerir mais coisa e aproveitar mais aquilo que a gente digeria. Ou seja, a gente começou a ter abundância de energia. A partir da abundância de energia, o órgão que mais gasta energia no ser humano é o cérebro. A gente começou a desenvolver o nosso cérebro. Ou seja, expansão de território está ligado diretamente com as nossas características biológicas de pé, de nariz, etc. E a expansão do gasto, do ganho calórico está intrinsecamente ligado com o aumento do nosso cérebro. Ou seja, nós somos animais especialistas em sermos curiosos, em sermos expansionistas, em sermos generalistas. A gente come de tudo. Tenho quase certeza que o ser humano é o animal mais diverso em termos de alimentação do mundo, tá? Nós comemos nozes, nós comemos plantas, nós comemos fungo, nós comemos crustáceos, nós comemos peixes, nós comemos carne branca, nós comemos carne vermelha, nós comemos de tudo. A gente come tudo, cara. A gente come tudo, tá? Ou seja, é da nossa natureza o tempo todo expandir. Vamos dar um salto temporal, vamos chegar nos indo-europeus. Quando você pega o povo indo-europeu, quem eram os indo-europeus? Os indo-europeus eram machos alfas, eles eram os sheds da época. Eles comiam carne pra caramba, tinham muito testosterona, eles eram fortes, eles eram organizados, eles eram um grupo de pessoas que tinham essa vontade absurda de dominar território. Então eles matavam os homens e copulavam com as mulheres. Era isso. A vida do indo-europeu, na expansão dos indo-europeus, era isso. Você tinha um grupo ali pequeno, de 20, 30 pessoas. Você via uma cidade ali com 200, 300 pessoas. Você viu que os homens lá eram meio fracos. Você falou, mano, vamos lá matar todo mundo. Os caras chegavam à noite e matava todo mundo e comia as minas lá e deixava os filhos ir embora. Tanto que, quando você pega o haplogrupo R2, né, que é a herança genética do indo-europeu, você tem isso no mundo inteiro e tá muito claro o caminho que esses caras percorreram, né? Eu tenho o haplogrupo R2, né? O Renan não tem, até fico zoando ele. Ele tem, o Renan, se não me engano, ele é J, que é do Oriente Médio. Eu acho que ele é J2. Eu sou R2. E aí, ou seja, algum parente meu lá atrás matou muitos homens, né? E pegou muitas minas. E aí, esses caras basicamente seguiam o instinto deles, que era matar todo mundo, dominar os territórios e ir pro próximo. Vamos agora fazer um outro salto temporal na nossa sociedade moderna hoje. O que nós temos hoje? Nós temos uma sociedade que disputa cada centímetro de território. Né? Eu vi hoje uma notícia de que um irmão matou o outro na peixeira porque eles estavam com uma disputa de terra. Um irmão foi lá e matou o outro na peixeira. Né? Por que eu estou dizendo tudo isso? Se você não parar a expansão territorial do Comando Vermelho, do PCC, do ADA, do TCP, você vai, através do estímulo biológico e instintivo do ser humano, entregar cada vez mais território e poder para esses caras, porque isso está ligado à nossa evolução. Nós evoluímos para isso. Se você pegar um ser humano, não importa, velho, se ele é brasileiro, se ele é americano, se ele é japonês, se ele é europeu, se ele é africano, se ele é da Oceania, não importa se ele é alto, se ele é baixo, se ele é forte, se ele é fraco, se ele é preto, se ele é branco, não importa. A natureza dele, ele tem um formato anatômico, o pé dele tem o polegar virado para frente e é curvo, porque ele foi projetado para andar para frente e pesquisar novos territórios.
O cérebro desta pessoa chegou a este tamanho e neste formato e nesses moldes porque ele foi projetado durante milhões de anos para andar para frente, buscar mais calorias e dominar mais territórios. Ou seja, quando você pega, tá, esta notícia onde o crime organizado vai num condomínio e escreve um recadinho, olha, sai da sua casa, você não está lidando com um problema, é um probleminha pontual. Não, cara. Você está lidando com a natureza humana expansiva de um grupo, tá, que está destruindo a ordem que você, durante alguns séculos, né, você demorou para criar, de lei naquele ambiente. Esses caras, entenda, eles estão seguindo a natureza humana mais pura, que é expandir o seu território. Então o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Você tem que parar com isso. Você não pode tolerar isso. Entendeu? Você tem que parar esses caras. E muitas vezes, parar esses caras significa ou prendê-los por muito tempo, talvez de forma perpétua, ou matá-los. Existe uma outra característica humana que é o seguinte, vamos lá, córtex pré-frontal mencionado, vamos lá, eu já falei isso várias vezes. O córtex pré-frontal dos seres humanos, ele cresce na adolescência. Ele cresce e ele só para de crescer na vida adulta. Na vida adulta, você dá uma diminuída nas suas sinapses. Você começa a entender quais são as sinapses mais eficientes. Ou seja, enquanto você é adolescente e o começo da tua vida adulta é um teste de coisas. Então você testa comportamentos. Instintivamente, você nem sabe, você está testando seus comportamentos. Por isso, quando você tem jovens brasileiros que não têm um pai presente, as experimentações de indisciplina e crimes desses jovens, eles vão ser praticamente naturais. E quando você tem um ambiente de impunidade, você tem o óbvio do óbvio do óbvio. Você tem um grupo de jovens de 14 a 25, 26 anos que cometem muitos crimes de forma reincidente e você só vai brecá-lo se você prender esse cara e soltar ele só quando ele tiver mais de 40. Aí beleza. Aí você tá falando, não, beleza, então vamos pegar um moleque que tem ali os seus 18 anos, 17 anos. Tá experimentandinho na vida do crime, não teve papaizinho pra falar pra você que isso é errado, você não tem o freio moral, então agora não vai mais valer a pena pra você cometer crime. Porque você vai ser preso e quando seu córtex pré-frontal parar de experimentar essas merdas, você vai estar pronto pra sair de novo e talvez, dependendo do crime que você cometeu, você vai ter o direito à ressocialização. É isso. É isso. Entendeu? Então não dá, velho. Não dá pra você simplesmente olhar uma notícia como essa e falar, não, vamos chamar o grupo prerrogativo. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Isso eu acabei de falar, isso faz parte da natureza humana. E olha só que interessante. Você sabe que dos hominíneos, né? O humano que mais teve sucesso foi o Neandertal. Né? O que era o Neandertal? O Neandertal era um cara baixinho, forte pra caralho, ele era tipo um barrilzinho muito forte, né? Andava muito, eles andavam muito, eles andavam muito, tinham comunicação complexa, tinham rituais, tinham abstrações, fazia bonequinho, né? O fato de você pegar um osso de um animal e fazer um bonequinho para uma criança neandertal dormir, significa uma capacidade de raciocínio absurda. Inclusive, diferente dos seres humanos, o córtex pré-frontal do neandertal, ele não era como o nosso aqui, ele não era grande aqui. O cérebro do neandertal era para trás, assim, ele era uma coisa mais para trás, ele era uma coisa mais comprida. Né? Ou seja, ele tinha um cérebro inclusive maior que o nosso, né? Só que o nosso córtex pré-frontal talvez tenha sido mais desenvolvido. O que fez com que a espécie Homo sapiens, que somos nós, superássemos os neandertais em adaptação, né? e sucesso. Não foram guerras. Hoje, inclusive, olha só que interessante, não sei se você sabe, mas praticamente todos os seres humanos têm aproximadamente 3% de DNA neandertal. Tá? Só algumas pouquíssimas tribos humanas da África subsaariana, que é aquela embaixo do Saara, não tiveram nenhum contato com o Neandertal. Então assim, a partir do momento que o ser humano saiu da África e subiu, né, e aí virou outras coisas, todo mundo que estava lá em cima se misturou com o Neandertal e virou essa espécie humana com um pouquinho de Neandertal. Quem ficou lá embaixo na África, essas pequenas tribos de humanos, não tem nada de Neandertal. Ou seja, nós somos, né, híbridos. Muito provavelmente, os neandertais acabaram não porque a gente matou eles, mas porque eles se diluíram na nossa espécie. E olha só que interessante. Por que então
Não foi o Homo sapiens que se diluiu no Neandertal e o Neandertal que se diluiu no Homo sapiens. Porque o Homo sapiens tendeu a criar comunidades muito maiores. Então, enquanto os grupos de Neandertal variavam de 20, 30, 40, 50 indivíduos, os grupos humanos, caçadores-coletores, eles eram de 50, 60, 70, até 150, até às vezes 200 pessoas, né? E depois da Revolução Agrícola, há uns 13 mil anos atrás, a gente começou a plantar e ficar num território, a gente começou a ter população de milhares de pessoas. O porquê que nós conseguimos fazer isso? Isso é fundamental para você entender a natureza humana. Porque nós temos a capacidade, escuta, nós temos a capacidade de confiar mais do que outras espécies humanas. Nós somos mais colaborativos. Para eu manter uma sociedade com 2.000 pessoas, eu preciso necessariamente criar uma rede de cooperação coordenada, tá? Que traz, inclusive, enriquecimento cultural. O que é cultura? Escuta, o que é cultura? Ô, chat, eu não vou responder. O que é cultura? Fala pra mim. Sem procurar no Google. O que é cultura? Me fala no chat. Enquanto você dá esse delay, eu vou falar outra coisa pra você. Quando a gente tem maior capacidade colaborativa, tá? A gente necessariamente está mais apoiado em outros seres, em outros indivíduos que vão fazer as suas atividades para que a gente se apoie nelas. E nós também vamos ser mais colaboradores de uma sociedade onde a nossa atividade vai fazer com que outras pessoas apoiem na minha atividade também. Entendeu? Deixa eu ver se os caras já estão falando aí. Só uma coisa, como estamos de audiência, minha querida? 5.500 pessoas ao vivo. Ô, louco, deu uma aumentadinha, né? Não, na verdade diminuiu, né? Diminuiu? Sério? Sim, a gente tava com 5.600. Bom, então vou parar com essas análises. Mas enfim, dê like na Eu conjunto gosto, de eu ideias, quase, normas estabelecidas, quase, íngua não, os caroruã, cultura, conjunto de conhecimentos acumulados, quase, comportamento, valor de democracia, quase, comportamento comum, consenso, quase, não, eu vou te explicar uma coisa, cultura é todo comportamento que não é inato. Então vamos lá. Você dormir é cultural? Não. Porque instintivamente você vai dormir. Um leão caçar é cultura? Não, não é cultura. Agora, um grupo de baleias, diferente de outro grupo de baleias, jogar a foca pra cima antes de matar, enquanto essas aqui matam de uma vez, isso é cultura. Então, quando o ser humano começa a ter comportamentos que não são instintivos, né? Que é a maneira como você vai comer, a maneira como você vai se abrigar, isso é cultural. Quando você tem indivíduos com sociedades com mais indivíduos, você tem enriquecimento cultural. Você tem a proliferação de mais ideias que dão certo. Então, o que o ser humano teve que se sobrepôs o ser humano não. O que o Homo sapiens teve que se sobrepôs ao Neandertal? A capacidade de confiança. Então, quando a gente pega... Escuta só, velho. Escuta só essa análise. Quando você pega uma porra de uma facção criminosa escrevendo num muro que você tem que sair dali, você está necessariamente fazendo uma briga entre a natureza humana expansiva de território promovendo o caos e a natureza humana de promoção de cultura e de confiança uns nos outros se chocando. Qual deve prevalecer? Qual deve prevalecer? Combater o crime organizado é uma questão evolutiva. Combater o crime organizado é necessariamente fortalecer o que nos torna humanos. Que é basicamente você entender que um enriquecimento cultural da tua sociedade vai levar a você ter uma vida mais confortável, mais segura. É isso. Você combater o crime organizado é uma questão que vai fazer com que você seja mais Homo sapiens. Entendeu isso ou não? Porra!